Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, mais uma vez aqui diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, nos encontramos para levar ao ar o programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas, esse livro tão importante para a história da doutrina espírita, que revela para nós e nos faz aproximar-nos do nosso querido codificador Allan Kardec, já nesses dias próximos ainda, da comemoração de seu aniversário, que seria 221 anos do nascimento de Kardec, uma idade moral, porque ele não está mais fisicamente presente entre nós já há muito tempo. Ele faleceu ali aos 64 anos, 65 anos mais ou menos, e deixou um legado, um trabalho, antes dele tornar-se o Allan Kardec, como o Hippolyte Léon Denisard Rivail, e depois o legado do trabalho do seu pseudônimo, Allan Kardec. E esse livro em especial, ele traz para a gente uma leitura de alguns assuntos que ele até já havia falado na primeira parte, com algumas coisas novas, e também na segunda parte aí uma questão onde ele próprio, como sempre falo aqui, porque sempre tem ouvintes novos, de comunicações dele, dos espíritos, que assim ele não publicaria se estivesse encarnado à sua época. São coisas que ele guardou com ele e que realmente vale muito a pena. A gente não chegou lá ainda dos nossos estudos, mas estamos nos encaminhando para isso, sem pressa, passando pelos textos. A ideia é a gente entender, não é acumular informação e tornarmos assim eruditos, do conhecimento. A ideia não é essa, mas é passar pelo conhecimento, mas trazendo um sentido para que a gente aproveite esse conhecimento, para fazer com que a gente entenda o papel da doutrina espírita na nossa vida, e na vida da humanidade. Não está aí à toa. Nada é por acaso, nada é à toa, nada se desperdiça, a gente sabe disso. Mas se o espiritismo veio, ele tem um papel a desempenhar. Então a gente comemora aí esse período do nascimento do Allan Kardec, não é à toa, não é por uma simples expressão de afeição. Isso existe, é claro, mas principalmente pelo reconhecimento do trabalho que esse homem se dedicou e deixou para o mundo, nas suas duas vertentes, antes dele ser o Allan Kardec e após, quando ele se torna o Allan Kardec e deixa para nós, como disse ainda há pouco, esse trabalho de reestruturação da nossa percepção, da nossa consciência, do nosso entendimento a respeito da vida, dos seus valores na existência, ou seja, naquilo que para nós é atual, mas também no seu passado e principalmente quanto ao futuro da humanidade, que isso é fundamental. Quando a gente encontra, até por uma grande necessidade de estabelecer em nós o equilíbrio para que esse futuro tenha um sentido muito próprio, tanto para a pessoalidade como para a coletividade. Porque passamos por dificuldades, todas as pessoas, muitas vezes perdemos a esperança, ficamos desesperados, temos vontade de até tirar a própria vida por causa das circunstâncias que nos afetam, ou da sociedade, quando não temos nenhuma perspectiva de uma melhora de vida, e assim vão as circunstâncias, os motivos pelos quais vamos perdendo aí o apreço pela vida e muitas vezes passamos aí a intentar contra a própria vida, tirando esse rio maravilhoso que flui rumo a uma felicidade superior. Então é importante a gente perceber a importância, perdoe-me que a redundância, mas
é realmente algo fundamental, o valor que a gente pode mudar em relação à vida, o entendimento que a gente tem da vida, para que ela torne-se, ou pelo menos aproxime-se desse ideal de ser melhor, de sermos mais felizes, que eu acho que é o que todo mundo deseja e procura fazer na vida, é buscar ser feliz de alguma maneira, né? Então a gente muitas vezes procura essa felicidade na conquista da materialidade, dos bens ou dos encontros emocionais com pessoas, e depositando nas pessoas uma felicidade incrível, e muitas vezes também nos decepcionamos, porque todos nós estamos em evolução, não vamos ser 100%, né, de jeito nenhum, o tempo todo. Às vezes nem pouco tempo, às vezes conseguimos ser 100%, mas algum por cento a gente consegue. E esse pequeno momento, às vezes, é tão importante para nós, é importante para as outras pessoas também. Então, que aprendamos a valorizar isso, para que a gente olhe para o futuro e veja que lá nesse futuro nós vamos estar mais próximos desse sonhado 100%, né? Tanto naquilo que a gente deseja das pessoas, porque é comum desejarmos isso, mas que a nossa felicidade seja em ver o crescimento do outro, não para o nosso desfrute somente, mas para que o outro encontre um caminho maior de felicidade. E a nossa própria, quando a gente percebe que estamos superando circunstâncias que antes não conseguíamos, mas que no momento a gente começa a conseguir, ou até já conseguiu, e aí a felicidade vai ser muito, mas muito maior. E por isso aqui estamos, diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, que vai ao ar aqui pelas ondas hertzianas, na AM 1400, mas também através desse modelo atual, moderno, que é a internet, através do YouTube, através do aplicativo da Rádio Rio de Janeiro Oficial, ou pelos caminhos que a gente encontrar. Às vezes um compartilhamento de alguém, através do Facebook também, e assim por diante. Esses caminhos não importam, a gente vai utilizar aquele que melhor, né, ficar para a nossa utilização, mas que o conteúdo de cada programa aqui veiculado possa ter um significado para cada ouvinte, seja um ouvinte semanal, seja um ouvinte circunstancial, que aos poucos ouve aqui, ouve ali, no outro momento, mas que encontre naquele momento ali, né, um motivo, algo que lhe interesse, algo que lhe auxilie na vida, no sentido intelectual, mas também no sentido emocional, afetivo, que é importante a gente também considerar todas essas coisas, porque somos um ser, eu ia dizer um ser humano, né? Mas seres humanos que somos, não em pedaços, mas inteiros. Então, temos em nós essa característica de uma unidade plena, onde muitos caminhos existem para a gente encontrar o que a gente entende ser e buscamos, né, que é a felicidade. Então, vamos dar aqui, querido amigo ouvinte, né, uma continuidade ao estudo que estamos realizando do livro, e estamos na parte onde diz que é a introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Pelo título, né, a gente já percebe, né, o quanto esse assunto ele pode ser muito interessante para a gente, onde a gente estabelece um contato, onde a gente emite o pensamento, e esse pensamento ele não fica só dentro da nossa cachola, aqui da nossa cabeça, mas ele irradia além e atinge o seu objetivo. E aí o valor, por exemplo, da oração, o valor da prece, que atinge o outro, onde ele estiver, seja qual for a latitude que ele estiver. Experiências foram realizadas no campo da telepatia, e isso não são experiências espíritas que eu vou falar, não. Experiências mesmo no mundo dos pesquisadores, desde que o homem começou a tentar ir para a Lua ou ir no espaço, eles aproveitaram isso, né, para poder verificar se essa questão da telepatia realmente funcionaria. E alguns dos astronautas, eles eram telepatas,
além de técnicos, eles eram telepatas. Isso não é divulgado assim abertamente, né? Mas isso acontecia. E ficava um telepata aqui no plano, eu ia dizer no plano físico, né? Ambos estão no plano físico, né? Mas eu digo assim, na Terra, né? E o outro no foguete. E se estabeleciam entre eles uma comunicação via telepatia. E a mesma comunicação, como ela era aberta, existia comunicação pelo rádio, pelas ondas do rádio que era utilizado, eles falavam tanto na questão do pensamento, como falavam também verbalmente. E o que constatou-se, curiosamente, é que algumas vezes a comunicação do rádio falhava, mas nunca falhou a comunicação da telepatia, onde a conversa ela era completa. Isso foi verificado depois, quando eles voltaram, comparado, né, as questões e aí os resultados positivos. Mas esse tipo de assunto, às vezes, não é veiculado abertamente, né, para que as pessoas percebam a importância disso tudo. E Kardec publicava isso nas suas revistas, para poder levar esse conhecimento para quem quisesse, como algo possível. Então é muito interessante. Por isso que eu acho que esse assunto vale muito a pena e vamos dar continuidade aqui, né, onde eu parei. A gente está mais ou menos no início, que aqui é a introdução. Depois ele vai entrar mais especificamente na questão da fotografia do pensamento. Então o parágrafo que eu parei foi esse aqui. Ó. O fluido cósmico, que a gente está falando desse campo, né, de possibilidades que é o perispírito, que é uma individualização do fluido maior, né, digamos assim, desse campo de força maior, dessa energia que é o chamado fluido cósmico. E a partir daí muitas possibilidades existem. Então diz aqui o texto: o fluido cósmico, posto que emanado de uma fonte universal, individualiza-se, por assim dizer, em cada ser e adquire propriedades características que permitem distingui-lo entre todos. Olha que coisa bacana, né? É como se cada um realmente, além do corpo físico, tivesse uma marca própria. A gente costuma dizer que não existem impressões digitais assim, iguais, né? Todas são muito distintas e próprias. No entanto, a gente vê isso também em relação às vibrações que nós emanamos. Elas também são próprias. Cada um tem a sua. E é a partir daí que nós construímos as distinções em que nós somos percebidos no plano espiritual. E onde nos encontram, mesmo que a gente tente se esconder muitas vezes, né? Então, continuando aqui o texto. A própria morte não apaga aqueles caracteres de individualização que persistem por longos anos. Depois da cessação da vida, do que temos tido as provas. Exatamente, né? Essas provas, elas existem através das pesquisas que foram realizadas por Kardec, e como no caso aqui citado por mim ainda há pouco também, anos e anos e anos depois, as pesquisas continuam até hoje nisso aí, que normalmente ainda não encontram no grande meio, na grande população, um interesse a respeito desses assuntos. As pessoas ainda vivem muito, né, a algumas questões que as tornam mais alegres, e ainda não descobriram que o conhecimento também nos traz prazer, nos traz alegria e satisfação. Cada ser tem o fluido próprio, que o envolve e acompanha entre todos os seus movimentos. Como a atmosfera envolve e acompanha cada planeta. E aí vem as comparações, né? Isso é muito bom para a gente situar-se melhor. A irradiação dessas atmosferas individuais é variável quanto à extensão. No estado de repouso completo do espírito, pode ser de alguns passos, mas agindo à vontade, pode estender-se indefinidamente. A vontade parece dilatar aquele fluido como o calor dilata os gases. E aqui a gente se aproxima de um outro conceito, de um estudo que vale muito a pena a gente realizar, até de forma independente,
que é a questão da vontade. Mais abaixo ele vai fazer uma definição que eu acho maravilhosa, né? Mas aqui, essa questão da irradiação dessa possibilidade, da extensão desse fluido que nos acompanha, ele é indefinido. Ele pode estar curtinho se a gente estiver em repouso, mas pode estender-se a muitas e muitas léguas de distância, né? Difícil imaginar até. Então, isso é muito, muito significativo. E diz aqui, né? As diferentes atmosferas individuais encontram-se, cruzam-se, misturam-se, sem, contudo, se confundir. Voltando ao ponto inicial, cada um tem a sua marca, tem o seu, né, a sua digital, mas aí no campo, né, das energias, né, do fluido que a gente possui, né? Absolutamente como as ondas sonoras, que são distintas, apesar da multidão de sons que abalam simultaneamente o ar. Pode-se dizer que cada indivíduo é o centro de uma onda fluídica cuja irradiação está na razão direta da força volitiva, ou seja, da sua vontade. Como cada ponto vibrante é o centro de uma onda sonora, cuja extensão é proporcional à força vibratória. A vontade é a força propulsora do fluido, como o choque é a causa vibratória do ar e propulsora das ondas sonoras. Eu acho esse cuidado que eles têm e, ao mesmo tempo, esse incentivo incríveis que nos revela a capacidade de cada um, né? Essa força que a gente possui e que a gente ainda não aprendeu a usar direito. A gente usa pra caramba, mas, ao mesmo tempo, não tem muito controle sobre isso, que é a vontade. O Leon Denis, ele fala sobre isso, né, em algumas circunstâncias, e principalmente naquele livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, a gente vê o Leon Denis ali valorizando esse tema de uma maneira incrível, dedicando uma parte do capítulo a isso aí, e falando que a vontade é a maior de todas as potências. E é isso mesmo, né? A vontade é a maior de todas as potências. Isso é quando a gente aprender a desenvolver essa capacidade, nossa, poderíamos fazer coisas incríveis de forma assim consciente mesmo, né? As diferentes, ou melhor, das qualidades particulares de cada fluido, resulta entre eles uma espécie de harmonia ou de desacordo, uma tendência a unirem-se ou a evitarem-se, uma atração ou repulsão. Em uma palavra, as simpatias ou antipatias que se sentem sem causas conhecidas. Entrando-se na esfera da atividade de um indivíduo, sente-se uma impressão agradável ou desagradável, segundo os seus fluidos se casam ou se repelem. Se nos achamos no meio de pessoas de cujos sentimentos não compartilhamos e cujos fluidos não se harmonizam com o nosso, sentimos uma reação penosa e ali representamos a nota dissonante em um concerto. E aqui a gente de cara, né, isso leva, né, às nossas reflexões seguinte: às vezes a gente está num determinado lugar e ele não se sente muito bem, dá a impressão, às vezes, que é o organismo, né? Ai, meu estômago, meu intestino, meu peito, meu coração, minha cabeça. E às vezes não é nada disso. Pode ser também, mas às vezes a causa não é propriamente orgânica, mas é a ambiência, onde existe ali uma comunhão de pensamentos, de vibrações que não combinam com a gente. E aí nós ali naquele local é que somos a nota dissonante, como diz aqui o texto. A gente é que não combina com aquele lugar e a gente tem vontade de sair dali, de ir embora. Então isso acontece.
em algumas circunstâncias, né? Eu acredito que até muitas e muitas vezes isso acontece. Se, pelo contrário, muitos indivíduos reunidos participam das mesmas vistas e intenções, os sentimentos de cada um exaltam-se na proporção das volições, ou seja, das vontades e dos pensamentos dominantes. Quem não conhece a força de atração que nasce das aglomerações onde há homogeneidade de ideias e de vontades? Mal podemos calcular a quantas influências somos de tal modo submetidos, mau grado nosso. Essas influências ocultas não poderiam ser a causa provocadora de determinados pensamentos, de pensamentos que nos são comuns instantaneamente com os de certas pessoas, desses vagos pressentimentos que nos levam a dizer que alguma coisa há no ar pressagiando tal ou qual acontecimento? Enfim, não serão efeitos da reação do meio fluídico em que nos achamos, dos eflúvios simpáticos ou antipáticos que recebemos, que nos envolvem como as sensações indefiníveis de bem ou mal-estar, de alegria ou de tristeza? Nada podemos dizer de modo absoluto sobre essas questões, mas é forçoso confessar que a teoria do fluido cósmico individualizado em cada ser, com o nome do fluido perispiritual, abre um campo completamente novo à solução de uma multidão de problemas fora dela inexplicáveis. Cada um de nós, em seu movimento de translação, arrasta consigo a atmosfera fluídica, como o caramujo arrasta a concha. Mas aquele fluido deixa vestígios da sua passagem, deixa como um rastro luminoso, inacessível aos nossos sentidos, no estado de vigília, permitindo, entretanto, aos sonâmbulos, aí fazendo referência, né, a essa manifestação anímica e mediúnica, aos videntes e aos espíritos desencarnados, reconstituir os acontecimentos e analisar-lhes as causas. Toda a ação física ou moral, patente ou oculta, de um ser sobre si mesmo ou sobre terceiro, supõe de um lado uma força ativa, de outro uma sensibilidade passiva. Sempre colidem duas forças iguais, neutralizam-se, mas quando são desiguais, a mais fraca cede à mais forte. Ora, não sendo todos os homens dotados da mesma energia fluídica, ou por outra, não tendo o fluido perispiritual a mesma força ativa em todos os homens, resulta daí que uns têm poder quase irresistível, enquanto outros lhes são refratários. Estas superioridades e inferioridades relativas dependem, evidentemente, da organização, mas seria erro acreditar que estão na razão da força ou da fraqueza física. Não é por aí, né? Totalmente. E aí a gente vai vendo, né, em relação às diferenças entre as pessoas e muitas vezes o poder que certas pessoas têm sobre as outras. Tudo está na razão da proporção, né, exercida sobre o outro, de acordo com aquilo que você tem. Mesmo um corpo forte, ele acaba tendo um desenvolvimento maior, mas Kardec, como diz aqui, não afirma e não leva a gente a crer que seja somente por isso. Então, são cuidados que a gente deve ter para não cair numa situação de difícil compreensão, como se fosse um labirinto que a gente vai entrar e não vai sair, porque a materialidade não vai explicar todas essas coisas, de jeito nenhum. Então, esse assunto leva a gente a muitos caminhos, né, que a gente pode pegar até construir
né, uma pesquisa pessoal sobre determinadas coisas, e aqui a gente vai passando por aí e vai percebendo isso aí. Hoje nós vamos ficando por aqui, vamos retornar no próximo programa e dar continuidade a esses estudos aí, até voltar um pouquinho aqui para poder configurar melhor. Então, querido amigo ouvinte, muito obrigado pela atenção de todos. Não desligue o seu rádio, porque existe mais estudo à frente aí, nosso querido irmão Antônio de Pádua, que vai fazer o estudo aí do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro aqui do quadro, né, do Luz na Penumbra. Então, muita paz a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E vamos estudar nesta feita os itens que tratam da reencarnação fortalecem os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. Esse estudo aqui, trazido por Allan Kardec, nos mostra que, ao contrário de que muitas pessoas dizem que a reencarnação provoca desagregação de famílias, ao contrário, a unicidade da existência é que desfaz esses laços de família. Vamos mostrar que a reencarnação fortalece os laços de família. Então vamos lá, o item 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente. Por quê? Ao regressarem à hierarquicidade, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até seguem juntos na mesma encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado e não ser perturbado pelo egoísmo, nem pelas sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe fira a estima mútua que os liga. Fique bem claro que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem
no mundo dos espíritos. Somente as afeições espirituais são duráveis. As naturezas carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas realmente nada são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou, e por isso que se costuma dizer, referindo-se a alguém cujo caráter, gostos e pendores não apresentam nenhuma semelhança com os dos seus parentes mais próximos, que ela não é da família. Dizendo-se assim, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Assim os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que desses recebem. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se apagam. É desse modo que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente, em consequência da encarnação, é um temor egoísta, provando, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único. Mas tranquilizem-se os egoístas, pois esse temor não tem fundamento. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os que foram ligados a ele na terra a títulos diversos, e talvez sob o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma, sendo essas criadas no mesmo tempo que os corpos. Não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a um filho. A filiação das famílias fica assim reduzida apenas à filiação corpórea, sem qualquer laço espiritual. Não há, portanto, nenhum motivo para alguém se glorificar de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem seus laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que resultam da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte implica a sensação de todo progresso, porque, desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas e para sempre, sem esperança de jamais tornarem a juntar-se. De forma que pais, mães e filhos, maridos, mulheres, irmãos, irmãs e amigos nunca podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra ou no espaço, gravitando juntos para chegarem a Deus. Se alguns fraquejam no caminho, retardam seu adiantamento e a sua felicidade, mas a esperança não está de todo perdida. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se encontraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados.
e, portanto, estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as 2 primeiras, os laços de família se desfazem por ocasião da morte, não havendo nenhuma esperança de as almas se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Como sempre, Allan Kardec é extremamente didático, nos mostrando uma ordem lógica, uma explicação racional, vamos dizer assim, a verdade da reencarnação, dessa lei da reencarnação, torna as coisas muito mais inteligíveis, até mais amorosas para nós, mais consoladora para nós. Porque é muito difícil para qualquer um aceitar que foi criado exatamente no momento do nascimento. Então, que ligação ele tem com sua mãe? Só daquela gestação e aquela vida. Não é mais nada. Quando ela se for embora, é adeus para sempre. Não vai ver mais a mãe dele, a não ser que ele também, com ela, sejam espíritos bons e vão se encontrar um dia no paraíso. Se forem espíritos maus, vão se encontrar no inferno. Caso contrário, não vão mais se ver. Outra coisa, e as pessoas que durante a sua existência foram adquirindo conhecimentos, tornando-se pessoas de um conhecimento muito vasto, contribuindo para o progresso da humanidade materialmente falando, filosoficamente falando, adquirem um conhecimento extraordinário e morrem, de repente, ainda numa idade que estava em franco progresso. Para tudo ali. Não há mais progresso. Aquilo que estava sendo construído com trabalho árduo, de dedicação, de sacrifícios, não vai mais dar continuidade. Fizemos um grande músico, seja um compositor maravilhoso, que todo mundo aprecia até os dias de hoje, e morre jovem, deixando uma obra vastíssima que todos nós temos o prazer de ouvir até hoje. A todo esse conhecimento musical se extinguiu com o falecimento dele. Mozart, aconteceu isso com ele. Então, tudo aquilo que ele sabia de música, que deixou para nós uma obra que não tem como se adjetivar, parou na espiritualidade, deve ter ido para o céu talvez, mas está lá no céu talvez compondo, mas sei. Agora, se nós entendermos que a reencarnação, tanto ele vai reencarnar para dar continuidade aos seus trabalhos, seus estudos musicais, e vai continuar contribuindo para nós com seu talento, talvez com outro nome, outra personalidade, nascendo em outro país, não sei. E aqueles cuja mãe ha falecido, quando falecerem também, vão poder encontrar sua mãe lá. Vão poder encontrar sua mãe, vão poder passar momentos juntos novamente, planejar encarnações futuras. Vão poder ajudar aqueles que ficaram, os irmãos ou o pai, ficaram aqui ainda na encarnação. É uma coisa que faz muito mais sentido para entender as coisas que acontecem na vida. Não está se propondo aqui nada de absurdo, misterioso, sem explicação, e deixando tudo ao acaso para resolver a sorte de cada um.
Não é assim, gente. Onde estaria a meritocracia? Então, eu acho que nós devemos refletir sobre isso. E aqui também, nesse último item, que 3, ele dá uma definição muito grande das 4 alternativas que se apresentam após a morte, né? O nada, a absorção pelo todo universal e a individualidade, mas com a fixação definitiva da sorte. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno e nunca mais vai voltar a se encarnar na Terra. Agora, a 4ª alternativa é a individualidade com progressão indefinida. Ou seja, você vai progredindo indefinidamente. Para mim, pelo pouco português que eu sei, indefinidamente quer dizer sem um fim definido. Não é verdade? Definitivo, definido, significam que tem um fim. Indefinido é o que não tem um fim, que se conheça. Então, é indefinido. É o nosso caso aqui, que acreditamos na reencarnação progressiva. Já estudamos o progresso dos mundos, o progresso de seus habitantes. Isso não pode parar. Se as coisas realmente se extinguem, fica complicado de entendermos os processos pelos quais o planeta e a sua humanidade passam. Então, eu, pessoalmente, estou totalmente convencido de que esse processo reencarnatório é o que realmente explica e consola quanto às nossas agruras, nossas dificuldades, porque nos dá sempre a esperança de ter uma chance de consertar aquilo que nós estragamos. Temos a chance de voltar, de acertar, de ir resolvendo nossos problemas. Com dificuldades, como sempre, com dores, mas culpa nossa, por causa das nossas incoerências, das nossas dificuldades, por falta de conhecimento. Mas à medida que vamos adquirindo conhecimentos, nós vamos modificando esse panorama. Vamos ficando por hora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.